João, obrigado pela colaboração. A questão que nós vamos tratar aqui foi uma questão, voltamos a uma questão que foi muito discutida nas reuniões de conjuntura antigas, na década de 80, né? Justamente a questão da inflação, a questão do desarranjo causado na economia mundial pela resposta da política monetária, principalmente americana, à inflação, o caso do Paul Volcker, que levou a um aumento significativo de taxa de juros, e com isso isso acarretou desdobramentos, como a crise da vida dos países da América Latina, entre outros, né? E uma questão interessante, depois dessa crise, nunca mais o regime de crescimento na economia brasileira mudou completamente. É isso que eu vou tratar, né? Então, vou falar um pouco também, além desse panorama geral, do período mais recente, em que o país e o mundo viveram crises em cadeia. Então, nós tivemos a crise da pandemia, depois uma crise a partir do início da saída da pandemia, já em meados de 2020, porque a pandemia desarticulou o processo produtivo, as cadeias de produção. Vou falar também de algumas questões metodológicas bem simples referentes a índices de preços ao consumidor. Eu sempre, há muito tempo, da época do SEIS, nós já defendimos que deveria haver atualizações metodológicas, né, na direção de elaboração de índices por métodos superlativos, fórmulas superlativas, como a de Fisher, de Tile, Forbes, que é agora que é o que é feito no PCI, né, que é o Índice de Preços de Despesas de Consumo, que é a principal referência, talvez, de inflação nos Estados Unidos. Depois nós vamos falar da conjuntura atual, em um momento de grande incerteza, ou seja, nós estamos no limiar, ou alguns eventos muito importantes acabaram de acontecer e outros estão prestes a acontecer. Então, a questão, por exemplo, da reeleição do Xi Jinping na China e a mudança na política chinesa, quer dizer, uma definição de outros rumos relativamente ao que nós tínhamos. A questão da eleição de meio termo, de meio de mandato nos Estados Unidos, para o parlamento, que pode ter consequências, principalmente no caso de uma vitória dos republicanos. Isso ainda ainda se tem dúvida com relação a isso. A questão, em termos também de geopolítica internacional, das consequências da beligerância entre Ucrânia e Rússia, afetando aí a oferta de energia para a Europa. As últimas notícias de ontem parecem que são um pouco mais tranquilizadoras, mas a questão de que começa a esfriar agora a temperatura no hemisfério norte com a aproximação do inverno e isso tem impacto sobre a demanda de combustíveis. E, muito rapidamente, as perspectivas a curto prazo para a economia brasileira, porque a partir, provavelmente, do início do próximo ano, nós já teremos um cenário mais definido, institucional, né, que permitirá que todas as projeções sejam recalibradas. Bom, então a questão que eu já comecei a mencionar foi a questão justamente de que a variável macroeconômica de destaque no momento, até porque é uma variável que é divulgada com frequência mais rápida e é mais contemporânea aos fatos. Ou seja, há uma mudança na economia, há um choque. Claro que os mercados, o mercado de bolsa, reflete aquilo muito rapidamente, mas das variáveis macroeconômicas, a inflação é a primeira. Então, vem merecendo atenção de analistas econômicos do mundo todo, porque nós estamos com um padrão de inflação, uma inflação na Europa de 10% ao ano, e isso tudo, evidentemente, tem um complicador, que é a resposta da política econômica a essa conjuntura inflacionária. Então, a alta de inflação está disseminada pelo mundo. Nós tivemos, como consequência desses três eventos que eu mencionei, uma sequência de choques que culminaram com um choque de preços de energia e de alimentos, e que tem um impacto imediato nos índices de preços ao consumidor ao redor do mundo. Um problema também importante de desestabilizações inflacionárias
é o efeito político, né? Ou seja, o efeito sobre a sociedade. Por quê? Se sobe o preço de um item importante nas despesas familiares, isso empobrece imediatamente a família. Então, cria, tá certo, é um fator aí de desestabilização, de desestabilização social. Nós estamos verificando no momento que em alguns países, caso da França, por exemplo, e outros, já começa uma contestação muito grande aos governos a quem é atribuída a responsabilidade de combater ou atenuar os efeitos da inflação. Muitos países vêm concedendo também subsídios, né, produtos derivados de petróleo, a própria Inglaterra, e isso tudo pode também ter desdobramentos para a situação fiscal a médio prazo. Bom, entre as alternativas para estabilizar a economia, diante de um choque inflacionário, a mais eficaz e talvez a mais recomendada, claro, trazer problemas a curto prazo em termos de retração da atividade econômica, né, é a taxa de juros. E só que a taxa de juros, aumentos bruscos em taxa de juros tem um efeito disseminado sobre a economia, desde o setor público até o setor privado. Países, inclusive, felizmente o Brasil parece estar mais resguardado a esse respeito, países muito expostos em termos de contas externas, também passam por uma situação complicada, tá certo, durante essa crise. Em termos de política monetária, dada a importância do dólar e da economia americana no mundo, o que é importante é acompanhar a política monetária dos Estados Unidos. As indicações são que o Banco Central americano ficou, tá certo, atrás da curva, como se diz, né? E agora está procurando para combater a inflação, está elevando a taxa de juros num ritmo pesado para os padrões, tá certo, de uma economia do porte americano, e com a possibilidade de um novo aumento da taxa de juros na próxima reunião, que será realizada, se não me engano, já em novembro. O aperto monetário, por exemplo, dos anos 80, depois nós vamos mostrar, temos um gráfico sobre isso, teve as consequências que já mencionamos, né? Inclusive crise da dívida nos países da América Latina. E nós tivemos um outro evento, que foi o evento de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e seguido de aumento de taxa de juros na Europa e de forma generalizada no mundo, que é um dos fatores associados justamente à crise de 2008. O efeito que teve, tá certo, uma economia alavancada, o aumento de juros, principalmente afetando o mercado de subprime nos Estados Unidos e depois se espalhou para o mundo todo. Então, só para dar uma ideia do efeito que isso tem na economia. Bom, aqui nós temos um gráfico que mostra o índice de preço ao consumidor calculado pelo BLS, que é o CPI, acumulado em 12 meses, uma média móvel de 12 meses, a taxa de desemprego nos Estados Unidos e a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, a gente verifica nitidamente que, durante os anos 60 e praticamente, mesmo depois do primeiro choque do petróleo, a política monetária nos Estados Unidos ela foi acomodatícia, ou seja, ela de fato não foi suficiente para trazer a inflação para baixo. Isso só aconteceu depois do choque ocorrido em 80, 81, de aumento de taxa de juros pelo Paul Volcker, que havia assumido recentemente, né, a presidência do Banco Central americano. Depois nós tivemos uma situação de alguma tendência de queda da inflação. Percebemos também que houve um período aí anterior ao choque de 2008, em que nós percebemos uma inflação baixa com taxa de juros baixa. E é interessante observar que o padrão de inflação, desde então, apresentou, tá certo, um comportamento surpreendente. A inflação surpreendia, mesmo quando reduzia a taxa de desemprego nos Estados Unidos. A taxa de inflação se mantinha sob controle,
Algumas explicações para isso é justamente o efeito deflacionário do aumento da produção de bens duráveis na China, né? Também a questão da transição demográfica, ou seja, o envelhecimento da população também parece ser um fator que contribui para isso. Aí existe uma tese do Blanchard, etc. Mais recentemente, né, vou adiantar aqui, porque isso está nesse gráfico, eu não coloquei mais adiante, nós percebemos o quê? Um aumento abrupto da taxa de desocupação nos Estados Unidos por conta da pandemia, do vírus do Covid, uma redução muito acentuada, eu acho que inédita, da taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então ela surpreendeu, né? Essa redução surpreendeu, se verifica também praticamente em sintonia com o Brasil, a partir de 2020, de março, abril de 2020, uma puxada no índice de inflação. Eu estou usando o CPI, mas os outros índices de lucro também apresentaram essa tendência. A taxa de juros foi mantida praticamente zerada durante esse período e só recentemente começou um processo de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, isso ainda não teve os impactos suficientes para fazer com que ocorresse uma redução na taxa de inflação americana. Bom, aqui a inflação brasileira, tá certo? Eu coloquei aqui o IPCA e o IGPM por uma razão simples. O IGPM, uma vez que o IPA é um índice só de produto, praticamente não tem serviço, e o próprio IPC, uma parte dele é produto, outra parte é serviço. O INCC, metade é produto, metade é serviço. Então, se há uma pressão de preços de commodities como petróleo, associadas principalmente a geração de energia, o preço da energia, isso afeta significativamente o IGP e não afeta na mesma proporção o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor. O ponto fora da curva aqui foi em 95, foi o primeiro período, o primeiro ano pós-real, mas isso explicado porque, na época, nós tínhamos lá a taxa de câmbio, né, fixada, tá certo? Ou seja, um limite para a taxa de câmbio, uma paridade de 1 para 1, e houve uma pressão muito forte de preços de serviços, inclusive aluguéis, pouco depois do real. Agora nós vamos falar um pouquinho das crises que ocorreram de 2020 a 2022 e dos seus efeitos sobre a conjuntura, sobre os dados de conjuntura, principalmente a inflação. E o destaque para a inflação, como eu mencionei, se deve justamente ao fato de que controle de inflação, a variável de escolha no curto prazo, a preferencial, é a taxa de juros. Claro que a política monetária, a expectativa com relação à situação, a política fiscal e a expectativa com relação à situação fiscal também são importantes, mas no curto prazo se faz com resultados, digamos, mais rápidos, é o aumento da taxa de juros. Então nós tivemos 3 eventos, eu não chamei de choque, porque esses eventos não... A Covid pode ser considerada um choque, mas a saída da Covid já foi um processo que demandou mais tempo. Com a pandemia do Covid, aqui está na nossa memória, né, a USP, a Faculdade de Economia, fechou no dia 26 de março de 2020. Todos tivemos que passar a lecionar usando aí o Zoom. Foram adotadas medidas de isolamento, né, principalmente na China e depois boa parte também na Europa e também no Brasil, nos Estados Unidos, medidas de isolamento, com interrupção de atividades econômicas. Até a atividade industrial, no primeiro momento, ela sofreu. Então isso criou um desajuste no setor produtivo muito grande. A partir de meados de 2020, já começou um processo de liberação, ou seja, as atividades industriais voltaram com algumas restrições, as de serviços demoraram um pouco mais, né, principalmente no Brasil. Com esse processo gradual de liberação,
Evidentemente, nós tivemos aí uma outra crise causada por dois fatores. Primeiro, os efeitos de muito tempo de práticas de taxas de juros muito baixas, e também a questão fiscal, ou seja, foi necessário, para atender as demandas sociais causadas pela pandemia, um aumento significativo nas despesas públicas, né? E isso, evidentemente, criou as condições para que se tivesse depois uma situação de pressão inflacionária dele. Quando o efeito da liberação, ou seja, da estabilização e depois redução das mortes na pandemia, começou a se fazer sentir sobre a economia, quando essa crise começou a esvair, aí nós tivemos uma outra crise em 2002, que foi a crise associada aí ao início da beligerância entre Rússia e Ucrânia, causou um choque de preços de alimentos e choques de preços de combustíveis. Então, esses dois choques fizeram com que houvesse aí um recrudescimento da inflação. Então, nós falamos aqui já da questão das medidas que foram adotadas, né? O Brasil, como boa parte do mundo, a expansão de despesas públicas, do déficit, né? Por conta dos programas que, muito justificáveis, eu acho que, de fato, tiveram um efeito muito favorável no sentido de amenizar as dificuldades da pandemia, o aumento da ordem de 10% do PIB. Então, isso, claro, tem um efeito, principalmente em países endividados, de, além do efeito imediato, o efeito de aumentar, tá certo, a relação dívida-PIB, né? E aí tem aquele paradigma lá do Rogoff, né, e da Renhat, diz que não pode passar de 80%, né, mais ou menos isso, quer dizer que aí a coisa começa a complicar, e isso acabou também causando alguma desestabilização de expectativas. Bom, a política monetária, como eu disse, foi muito afrouxada, ela já vinha, tá certo, com um afrouxamento desde a crise de 2008, e sofreu um afrouxamento adicional, a descoordenação da retomada das atividades que eu mencionei, aí com alguns destaques, né, o caso de chips, em alguns momentos um problema para o comércio internacional devido à falta de containers, uma vez que esses containers às vezes ficavam armazenados lá em portos, né, devido às restrições sanitárias, ou seja, isso dificultou aí significativamente o comércio, causando dificuldades para as cadeias de abastecimento, o caso típico é o caso de automóvel, que continua até hoje. O alívio dessas medidas de confinamento acabou explicitando uma demanda reprimida. Até o próprio Roca, nos trabalhos que faz, chegou a mencionar isso em algumas oportunidades, né? Um aumento de poupança das famílias, porque ficaram impossibilitadas, ou pelo menos foi inviabilizado ir a restaurante, esse tipo de coisa, como também os programas sociais, que os gastos foram destinados basicamente a produtos de alimentação, esse tipo de coisa. Isso tudo acabou contratando um problema para o futuro, né, uma vez que era uma demanda reprimida que, em algum momento, ela deveria ser atendida. Então, começou com isso, de outro lado, um processo de recuperação da atividade econômica, também no Brasil, e uma tendência de aumento da taxa de inflação. Então, a taxa de inflação, já em 2020, quer dizer, ela atingiu o menor resultado em maio, né, ficou abaixo de 2%, e depois começou a apresentar elevação, terminou 2020 com uma variação aí de cerca de 4%. Uma outra questão aí associada é que todos esses eventos recentes acabaram causando vieses em indicadores econômicos, principalmente nos de inflação, ou seja, aquelas restrições à atividade econômica afetaram indicadores em geral. E no caso da inflação, há indicações de que, principalmente no caso dos Estados Unidos, da ocorrência de uma subestimação de que o CPI estivesse subestimando a inflação.
Então, foram feitos estudos, até por um economista de um nome muito conhecido, deve ser filho, o Alberto Cavallo, né, que estimou esse tipo de questão para os Estados Unidos. Para o Brasil não se verificou evidência nesse sentido, mas lá isso foi verificado. Outra questão é a questão do efeito do choque sobre indicadores de inflação. Em todo o mundo, a metodologia de cálculo de indicadores de inflação é uma metodologia que deriva da metodologia definida pelo BLS ainda nos anos 20, quando foi introduzido no cálculo chamada fórmula de Laspé modificada, também conhecida como forma de Lowry, que é a forma do CPI BLS. Os índices de preço ao consumidor, eles são médias aritméticas ponderadas de relativos de preço, ou de variações de preço, né, de preço e valor. E os pesos são definidos em pesquisas de orçamentos familiares. A estrutura de ponderação, para dar uma ideia, a nossa estrutura de ponderação atual do IPCA é de 2020, foi implantada em janeiro de 2020. Então, a estrutura de ponderação base, ela é muito anterior ao momento em que está sendo calculado o índice de preço. Então, para, de certa forma, atualizar essas estruturas de ponderação, isso foi feito lá na proposta do BLS ainda nos anos 20 do século passado, as estruturas bases são atualizadas de acordo com a evolução dos preços relativos do produto. Então, se um item, por exemplo, gasolina, subiu de preço mais do que a inflação, para o cálculo do índice de preços, digamos, no próximo mês, o peso do combustível ele será maior. Além disso, né, esses índices, eles consideram implicitamente que a elasticidade de preço da demanda de todos os produtos do índice é zero, ou seja, é como se todo produto fosse como sal, ou seja, pode subir o preço que for, e a pessoa não vai alterar o consumo de sal, porque é um produto que tem um peso muito pequeno no orçamento e muito importante para a satisfação das pessoas, né? Então, nesse sentido, se há um aumento da dispersão de preços com esse choque, né, isso faz com que o viés associado à forma de Laspé, ele... Bom, tem outras considerações interessantes com relação ao Laspé, talvez por isso ele seja muito utilizado, porque por ser um índice de média aritmética, né, ele tem a seguinte característica: ele pode ser reclassificado, e várias instituições fazem reclassificação, o próprio CPI faz reclassificação, e eu mesmo faço uma reclassificação do índice de preços aí do IBGE, e desde praticamente os anos 90. Eu faço isso, quer dizer, no pré-real eu já fazia isso, aí primeiro com o índice da FIP, depois passei a fazer com o IPCA, essa reclassificação, porque os índices, eles são divulgados por categoria de uso. Então, a ideia da reclassificação, no meu caso, é simplesmente dar ênfase ao processo produtivo associado àquele produto ou serviço, né, para justamente poder analisar melhor os impactos, tanto de variáveis como câmbio, como choques sobre aqueles itens específicos. Mas essa é uma propriedade interessante que permite também calcular mais facilmente a decomposição dos impactos. Nós podemos chegar ao mesmo resultado do índice simplesmente somando os impactos de cada componente. Bom, as fórmulas de índice de preços, né, tem vários vieses, como eu falei. Um dos principais é o viés de substituição, uma vez que a hipótese por trás, tá certo, de índices calculados de forma de Laspé é uma hipótese muito restritiva, né? Ou seja, de que não há substituição, a substituição é zero, e isso tende a aumentar o efeito dos choques, potencializar os efeitos dos choques. O que se verifica, em geral, é que quando se tem choques, evidentemente, há um distanciamento entre os índices calculados correntemente e índices de núcleo, índices como o CPI, que é calculado, né, por fórmula de Fischer, né,
até um índice do CPI nos Estados Unidos que é calculado, mas apresentado com defasagem, por uma fórmula de Python, que é uma fórmula também que é uma média ponderada, é uma média ponderada aritmética, geométrica, que considera uma média de peso do período base e do período de referência, ou seja, do mês T e do mês T menos 1. Então, os indicadores de núcleo foram criados nesse sentido. Então, saiba, o mais antigo é o indicador de núcleo utilizado pelo Banco Central americano, que é o núcleo por exclusão, ou seja, ele calcula o índice excluindo alimentos e combustíveis, que são justamente os dois itens do índice mais sujeitos a choques de oferta, por questão climática, por questão, no caso do petróleo também, geopolítica, esse tipo de coisa. E também indicadores de núcleo, de médias aparadas, ou seja, em que se analisa a distribuição de relativos de preço ou de taxas de variação, considerando as ponderações, e se calcula o índice, se aparando a cauda da direita e a cauda da esquerda, e ficando só com o miolo. Normalmente o que se tem feito é considerar numa cauda 20%, noutra cauda 20%, e ficar com os 60% e calcular o indicador de inflação por aí. Apesar na prática, os dois indicadores têm muita semelhança no caso dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, isso não ocorre porque temos outros componentes, como a indexação que afeta tarifas de serviços públicos, acumulam a inflação, né, durante 12 meses e carregam no mês só. Bom, para a gente entrar agora na decomposição desses efeitos dos choques mais recentes, primeiro eu coloquei aqui a certa variação do índice de preços na Europa e nos Estados Unidos, né? O CPI calculado pelo Eurostat e o CPI calculado lá pelo BIS. Nós percebemos que há diferenças, né? Principalmente em alguns meses, né? Em alguns meses, porque depende um pouco também da estrutura de ponderação dos índices. Mas o meu interesse maior é verificar o que vem ocorrendo em termos de componentes que têm tido um efeito especial e muito importante sobre a inflação. Então, aqui nós temos as contribuições. Então, levantamos as informações lá detalhadas do CPI, quer dizer, muito rapidamente, há tempo de apresentar isso, e calculamos, tá certo, o impacto para os seguintes itens do CPI: alimentos e bebidas, transportes, serviços e outros bens e serviços. Ou seja, nós consideramos a totalidade do índice. Só que, no caso de alimentos e bebidas, pegamos o que estava lá, de transportes também, de serviços também, e jogamos o resto nesses outros bens e serviços. A questão de transportes, onde estão os combustíveis, é justamente a barrinha, a parte em vermelho da barra. Então a gente percebe que quando eclodiu a pandemia, né, aqui em 2020, houve uma contribuição expressiva dos combustíveis para reduzir a inflação, né, e mais recentemente os combustíveis passaram a ter um peso importante no índice de inflação. Então, só uma medida de choque. Alimentos também tiveram peso, no caso lá da inflação americana, mas não são tão significativos. A razão para isso é que, só para situar, né, o peso de alimentos no CPI é algo como 14,5%, essa parte de transportes é 18%, serviços 19% e o conjunto, o resto, é 47%. Ou seja, então, a alimentação tem um peso muito menor na inflação americana do que tem na inflação brasileira. A mesma coisa foi feita aqui para a Europa, né? Então, a gente percebe que tem um efeito aí de transporte, mas não é tão grande como nos Estados Unidos. Alimentos têm uma importância um pouco maior, né? Ou seja, isso relativiza, tá certo, a questão dos transportes.
Até porque, na Europa, o peso de transportes é menor e o peso de alimentos é maior. Então, isso, além da composição do índice, né, isso faz com que tenha esse efeito. Aqui é o índice que eu faço reclassifico para o Brasil, junto com o Jacques. Esse índice peguei os últimos anos, né? Então, nós temos uma variação em 12 meses, considerando geral, produtos e serviços. Se nós fôssemos fazer essa análise do real para cá, os serviços apresentariam, evidentemente, um comportamento de variação acima da média. Mas, mais recentemente, nós percebemos que o que puxou a inflação foi justamente o comportamento de produtos, isso explicado por essas questões referentes à pandemia. Primeiro, houve uma queda, tal como nos Estados Unidos, mas não tão pronunciada no início da pandemia, por causa da queda do preço dos combustíveis. E depois nós começamos um processo de elevação do preço dos produtos num percentual muito acima da inflação. Esse item de produtos, eu desagrego em dois componentes, que são industrializados em geral e alimentos semi-elaborados. Então, industrializados, tem lá veículos, tem bens duráveis de consumo, tem vestuário, né? Inclusive combustíveis. Inclusive alimentos industrializados. Os alimentos industrializados ficam nos industrializados. Os alimentos semi-elaborados são aqueles mais sujeitos a choque, então é que eu isolo. E, apesar de combustíveis ficarem dentro de industrializados, como é o componente aí que merece maior atenção, nós temos aqui em amarelinho a variação do preço dos combustíveis. Então, nós percebemos o efeito do aumento de combustíveis para a elevação da inflação. E mais recentemente, tá certo? Isso aqui, na verdade, vai até o último dado, né, que é setembro, né? E mais recentemente, o efeito da queda de combustível. Aqui nós temos duas considerações a fazer. A queda de combustível reflete não só a redução de tributos na PL, acho que não, Lei Complementar 92 e Lei Complementar 94, nessas duas, que foi definido que a alíquota de ICMS para combustíveis, energia, comunicações, deveria ficar restrita à alíquota dos outros produtos, que é algo como 18%. Alguns estados cobravam uma alíquota muito mais elevada. Mas, além desse efeito, nós tivemos o efeito da queda do petróleo no mercado internacional, que também contribuiu para essa redução muito forte do preço dos combustíveis. E isso é que explica essa possibilidade de nós terminarmos o ano com uma inflação aí, abaixo de 6%. Bom, aqui nós falamos de produtos, a mesma coisa para serviços. É interessante, um fator que perturba muito os índices de serviços são justamente os serviços de utilidade pública e taxa, que são sujeitos a muitas intervenções. É só lembrar o que aconteceu com energia elétrica em 2012 para 2013 e energia elétrica no início de 2015. Né? Então, isso tudo acaba contribuindo para puxar, tá certo, o índice de serviço, né, para a volatilidade do índice de serviço. Um item de serviços que reflete muito, é um bom indicador, digamos, de tendência inflacionária, é o índice de serviços privados. Ele é mais regular, né? Claro que ele também foi afetado pelas questões que eu mencionei, pandemia, saída da pandemia, mas esses serviços privados estão apresentando uma tendência aí de alta, que é o que justamente preocupa com relação à taxa de inflação. Normalmente, choques de produtos, eles se esvaem no devido tempo. Choques de serviços, a coisa com serviços já é mais complicada. Inclusive, essa é uma das preocupações com relação à inflação americana. Aqui eu já mostrei. E aqui tem as contribuições no caso do IPCA. Então, nós temos aí, o vermelhinho é combustíveis, dá para perceber que
nós tivemos deflações nos últimos meses porque o tamanho da barra vermelha é muito maior do que está acima do eixo. Então, somando os dois, que teria o resultado da inflação. Então, mostra o efeito dos combustíveis para a deflação que foi obtida. Se combustíveis fossem expurgados junto com alimentos, uma boa medida da taxa de inflação seria a barrinha cinza, nesses últimos 2 meses. Ou seja, nós temos uma inflação na faixa de 0,4 aproximadamente, pensando no indicador de núcleo como núcleo calculado pelo FED. Para falar da conjuntura, nós temos aqui um dado da variação do PIB trimestral, né? Aqui o que se percebe é que mais recentemente, depois de, não sei se isso terá persistência ou não, é uma melhora no investimento, mas a situação também muito ruim do PIB. Houve um crescimento maior, evidentemente, no final de 2020, por conta justamente da recuperação da pandemia. No final de 2020, segundo semestre, a economia andou melhor, justamente por conta daquilo que nós já comentamos, que é a recuperação da pandemia. Aqui nós temos os setores, né? Setores de atividade. A questão, né, que se fala muito da agropecuária. Mas a agropecuária tem uma volatilidade muito grande, né? Uma hora sobe muito, outra hora cai, né? Mas evidentemente tem tido uma contribuição importante para o Brasil, principalmente com relação ao setor externo. Como nós falamos aí de efeito, o problema dos indicadores, aí tem um gráfico mostrando, tá certo, o índice de preços ao consumidor americano, o índice de lucro por exclusão e o índice de despesas pessoais de consumo, que é o PCI, né? E nós verificamos nitidamente que, em geral, há uma aderência muito boa entre o indicador de núcleo e o indicador do PCI, que é um índice superlativo. Às vezes há uma diferença maior com relação ao CPI. Isso tudo é um indicador que aqui, que no Brasil, o índice que é utilizado mais como referência, né? Não para evidentemente mercado financeiro, eu acho que não por Banco Central, mas pelo público em geral, é o IPCA, que por muitos analistas da imprensa, o IPCA, para tomar cuidado justamente com essa questão. Quando se tem choques, o IPC deixa de ser um indicador tão bom, né, como esses indicadores que, inclusive, são calculados a partir ou utilizando informações de IPC. Só que se a diferença está na estrutura de ponderação, que é baseada em contas nacionais, né, mas a coleta de preço, esse tipo de coisa, é utilizado no CPI. Vamos entrar agora no momento atual, né? Conjuntura e um momento de grande incerteza. Então, nós tivemos aí a reeleição do Xi Jinping, que é importante também em vista do panorama geopolítico, né? Provavelmente isso vai reforçar mudanças de rumo na política interna e externa da China, né? Tem a questão da crise de Taiwan, já foi louvado em prós e versos pelo Xi Jinping o que foi feito lá em Hong Kong, e recrudescimento das restrições econômicas impostas pelo ZEUA à China. Então, nós estamos passando por um processo de recuo na globalização, né? Uma volta da produção aos países de origem, a países vizinhos ou a países amigos. Então, está havendo uma reconfiguração, tá certo, nessa questão. Tem a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, que pode ter implicações para o resto da gestão do Biden, né? E o mundo precisa, tá certo, de um presidente americano com força em vista dessas crises todas. A evolução da beligerância entre Rússia e Ucrânia, o problema de beligerância é que os riscos envolvidos. Se tem um risco de algo sair do controle e nós entrarmos aí numa situação, muita confusão, né, por conta dessa beligerância. A crise energética na Europa, que foi agravada pelo fato a organização dos países do petróleo, isso com um apoio muito grande da Arábia Saudita,
e a Rússia terem combinado redução na oferta de combustível justamente às vésperas aí do inverno na Europa, né? O que causou preocupação. Felizmente, parece que as notícias de hoje são de que a Europa conseguiu formar estoques, então está numa situação mais tranquila, a ponto de o preço, tá certo, do gás ter caído, tá certo, no caso natural. E tem as eleições no Brasil e as incertezas sobre o ambiente social no interregno entre a eleição e pós. Principalmente, evidentemente, no caso de vitória do candidato da oposição. Então, essa será uma preocupação. É claro que ninguém espera que isso ocorra, a maior parte dos analistas acha que não vai ocorrer nada, mas o risco, tal como no caso da beligerância lá da Rússia e Ucrânia, o risco existe. Bom, no que se refere à economia internacional, o destaque, tá certo, além dessa questão geopolítica, é a questão da evolução da inflação nos Estados Unidos, ou seja, depende muito do comportamento de serviço. O comportamento de serviço está associado à taxa de desemprego. A taxa de desemprego está muito baixa nos Estados Unidos, em torno de 4%, e há analistas que falam que, em parte, isso se deve ao fato de que, primeiro, envelhecimento da população, e outro, parte da população está se dedicando a cuidar de idoso, né, e cuidar de criança. Aumentou essa parcela disposta a deixar o mercado de trabalho, seja temporariamente, para atender essas necessidades familiares, e isso tudo acabou criando aí uma situação preocupante. Também há evidências de que as admissões do mercado de trabalho americano continuam muito fortes. Claro que isso pode mudar com esse recente aumento da taxa de juros, mas, por hora, as evidências são preocupantes no sentido de uma redução mais lenta da inflação americana do que o previsto, o que pode fazer com que o Fed aumente mais as taxas de juros, e causando problemas para a economia americana e para a economia mundial. Outra questão diz respeito à política fiscal, né, que foi expansionista durante a pandemia e que deve voltar a ser restritiva. Depois nós vamos falar mais especificamente do Brasil. E tem a dificuldade, evidentemente, também dos países da Europa, né, que tiveram, por razões políticas, de conceder subsídio aos consumidores de energia, porque é complicado para o inglês pagar uma conta anual de energia superior aí a 1.200 libras por ano. Então, isso causou um problema aí político, tá certo, na Inglaterra. Aqui nós temos outros riscos, os nossos próprios riscos, ou seja, só como nós tivemos em 2015 e 2016, nós temos nossa crise particular. Tem a crise geral e nós temos a nossa crise particular. Eventual vitória da oposição, que é o mais provável, pode levar à contestação do resultado. A nova composição do Congresso reflete a polarização política. Isso pode dificultar a aprovação de reformas. Eu acho que a reforma da Previdência ainda tem uma boa probabilidade de ser aprovada, mas talvez pare por aí, né? E, evidentemente, as disputas no Congresso serão mais acirradas devido à polarização, devido à possibilidade do atual incumbente entrar em campanha, tal como fez o Trump, para a próxima eleição, se perder, né? Então, tudo isso deve gerar uma aglutinação maior de forças de um lado e de outro. Parece que a parcela nem aí do Congresso está em torno de 30%. A questão do trâmite do orçamento. Eu não sei se, por força legal, o orçamento pode ser transferido para o próximo ano, mas nós tivemos ano aqui como 2020 ou 2021, que o orçamento foi votado em abril. Então, isso tudo pode criar um problema aí para a política fiscal. A questão do teto de gasto. Lembrando que o teto de gasto já vem sendo alterado há bastante tempo, né? Eu lembraria, e até eu fui consultar o projeto de lei orçamentária, que foi de setembro, para verificar o que estava acontecendo, porque agora a regra para
atualizar o teto de gastos, deixou acho que o ano passado aí, de ser a inflação de julho de julho a junho, e passou a ser a inflação do ano. Olha, nós estamos com uma inflação, se fosse considerada a renda antiga, uma inflação de 12%. Vamos terminar o ano com uma inflação de 6%. Então, só isso aí dá 6 pontos percentuais de diferença. Eu pensei que fosse os dois candidatos fossem alegar isso. Talvez um não possa, porque foi no governo dele, mas da oposição fosse alegar isso como já uma justificativa para fazer um waiver, né, do teto logo no início do mandato. Também tem a questão, tá certo, das leis complementares 92 e 94, que reduziram as alíquotas. Isso está subjúdice, está no Supremo, alguns estados entraram. São Paulo também reduziu a alíquota, então acho que aí não caberia entrar. Né? A questão dos benefícios fiscais, tem outras questões, como de precatórios, tem uma série de questões ainda que podem afetar as contas fiscais do próximo ano. E também tem uma bomba ao final do ano, que é a necessidade de renovação da GRU, que foi votada no governo Temer em 2016, com vigência até 2023. Né? Isso tudo, esse evento, para ocorrer no final do ano, já começa a alterar as expectativas, provavelmente, já a partir do ano. Temos uma situação, acho que nos conforta um pouco, que é a questão das contas externas. Né? Recentemente houve uma queda das reservas cambiais, em dólar, mas porque é medido em dólar. Se fosse em euro, não ocorreria isso. A valorização do dólar fez com que as reservas cambiais no Brasil fossem reduzidas, não de fato, mas em dólar. Tem a questão da política monetária, em que o Banco Central está cavaleiro da situação, então ele pode reduzir a taxa de juros quando quiser. Aumentar, não. Aumentar, eu acho que não tem espaço, não. Inclusive no início do novo governo. Tudo indica, eu tenho até um gráfico aqui que mostra isso, já vou apresentar, que haverá um recuo significativo do IPCA em 12 meses, ficando até abaixo de 3%, até junho de 2023, e depois um aumento. Por quê? Essa deflação deste ano, entre julho e setembro, não se repetirá no próximo ano. Então isso cria um problema para o Banco Central. Além disso, a questão de que o inverno é sempre preocupante em termos de possibilidade de choque. Há outros problemas com produtos básicos, como arroz e feijão, que também estão com uma situação de oferta um pouco mais apertada. Com relação aí à questão fiscal, né, eu lembraria que praticamente todos os governos, acho que até o Sarney, no início da gestão dele, porque herdou o plano do Tancredo, ele começou com medidas de contenção de contas públicas. Eu acho que o Lula, no segundo mandato, foi o único que não. Os outros também, até por circunstâncias. Né? O caso, por exemplo, da crise de 98, né? Que levou, tá certo, depois a necessidade com acordo com o FMI, levou à necessidade de ajuste de contas. Né? Muitos desses programas de aperto fiscal foram orientados até, inclusive, pelo FMI em governos passados. E também, tá certo, eu diria que, como não poderia deixar de ser, né, que tem uma variável importante mostrando um desajuste, a política econômica reage àquilo, e isso não é só no Brasil, né, e isso acaba afetando o conjunto de variáveis. Né? Variáveis no sistema financeiro. Na Inglaterra está com um problema agora de queda de preço de aluguéis. Né? Há uma série de questões que são afetadas, né? Inclusive variáveis ligadas à dívida pública, esse tipo de coisa. Uma última observação, depois eu vou mostrar são os gráficos que eu não apresentei aqui agora, é a questão de que analisando essa questão toda, eu acho que nós estamos voltando, tá certo, a um velho paradigma de política econômica. E aquela política econômica mais convencional, sem quantitative easing, sem relaxamento na situação fiscal. Né? Eu acho que a tendência é essa, ou seja, as coisas vão ser conduzidas mais de acordo com
a ortodoxia dos livros textos de macroeconomia. Para finalizar, eu vou apresentar só algumas tabelas já pensando no futuro. Se tem aí a previsão do PIB para o mundo, né? Eu incluí Brasil, Estados Unidos e China e mundo para não ficar muito poluído. Então, se percebe que o crescimento chinês já não está tão dispare relativamente ao crescimento das outras economias e o crescimento do mundo. Essa é a previsão. Ou seja, dado o porte da economia chinesa, isso já era esperado e o FMI está colocando aí na sua previsão. Aqui a questão da inflação, que eu mencionei, é uma projeção baseada nas previsões de mercado FOP mês a mês. É uma previsão do que pode acontecer com a inflação adiante, em 12 meses, que é a referência para o Banco Central. Então, em junho do próximo ano, nós teremos uma inflação aí na faixa de 3%, em 12 meses, só que depois ela volta para a faixa de 5% e cai lentamente. Isso é um fator, talvez, para fazer com que, além das incertezas do novo governo, incertezas da economia mundial, política monetária americana, que façam com que o Banco Central ele mantenha a taxa, tá certo, pelo menos até o início do próximo ano. A questão é a comparação de uma taxa de 13,75 com uma inflação de 3, quando nós chegarmos em junho, essa comparação será muito desfavorável, tá certo, ao Banco Central, e o Banco Central talvez continue, comece a mexer na taxa por aí ou um pouquinho antes. Aqui são os dados do Boletim Focus que eu organizei só para destacar alguns pontos, né? Basicamente previsão do IPCA. E eu fiz aqui o seguinte, eu peguei as previsões de janeiro e as de dezembro para cada ano. Evidentemente, em 2022, a gente não tem aí estamos em outubro, né? Fizemos a previsão de 2023 também até outubro. Nós temos aí que o que chama atenção aqui é justamente o efeito dessas crises, né, em termos desses indicadores. Questão, por exemplo, dos preços... Vamos começar aqui do IPCA, né? Começou 2021 com uma previsão de 3, terminou em 10. O GPM em 2020 começou em 4, terminou em 23. Taxa de juros parece ser mais previsível, mas mesmo assim, 2020 começou em 4, terminou em 5. A Selic, previsão, era em 2021 de 3,3, foi a 9,3. Dívida líquida do setor público também apresentou diferenças, mas também não tão significativas. Diferenças significativas no PIB, né? E aqui eu queria destacar a balança comercial e o setor externo, isso não, como eu disse, é um fator até de conforto. E a questão do resultado primário. Por exemplo, em 2020 havia uma previsão de menos 1,1% no resultado primário, isso foi para menos 10,6%. Ou seja, um déficit de 1,1% para um déficit de menos 10,6%. Então, isso é só para falar que qualquer previsão no Brasil tem a data de validade, tá certo, lá de um produto perecível, aí, de um iogurte, de um queijo branco, esse tipo de coisa. Ou seja, semana que vem, tá, daqui a 2 semanas, seria interessante fazer uma nova reunião, porque isso tudo pode mudar, né? Então, essa que é a minha... Aqui eu vou ter uma questão de taxa de desemprego, né, que agora saiu um número melhor ainda, né? Está caindo, isso também afeta a questão de serviço, preço de serviço. E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção aí, pela audiência, uma satisfação, uma responsabilidade, né? Eu vou passar então para o Marcos. Por favor, Marcos Ross Fernandes, é colega do Departamento de Economia. Eu vou fazer só 2 pontos aqui em relação à fala do Heron. Acho que está muito, muito bem construído pelo Heron, uma dinâmica relativamente recente da inflação, né? A gente viu que na maioria dos gráficos que ele apresentou, a gente viu assim, 2 décadas de Brasil, assim por dizer. O efeito da pandemia e o seu desencadeamento nos meses mais recentes. Eu vou fazer algumas considerações que se aplicam ao Brasil, talvez sejam um pouco mais gerais,
que são os efeitos transitórios, duradouros e seculares que a gente vem observando sobre a inflação. Depois a gente passar por esse período da grande moderação, parece que a gente está vivendo uma transição para um outro período mais estagflacionário do que a gente antevia. Em termos dos efeitos transitórios, que eu acredito que em período recente eles vão acabar perdendo um pouco mais de força, está a questão das interrupções e gargalos nas cadeias de suprimentos. Né? Isso tende a melhorar. Em breve tem melhorado, a gente já tem evidência nos dados de alta frequência que existe uma melhora Brasil e mundo. Tem um efeito de reabertura econômica que foi induzida pela vacinação, que inflacionou um pouco mais as economias, mais do que o esperado também. E tem essa questão que o Heron também abordou, do Xi Jinping, das políticas de Covid-0. É sempre muito difícil saber o que vai vir da China, mas é de se esperar também que essa política de Covid-0 arrefeça também, seja através de vacinação ou de imunização de qualquer forma mais gradual. Os efeitos que eu chamo de duradouros, eu não vou chamar de permanentes, né, mas são mais duradouros, me parece, que vem acontecendo no mundo, é uma menor capacidade da mão de obra que estava subutilizada, ou seja, a mão de obra marginal ela vem mais cara, pelo menos pegando pela experiência da Ásia, a gente vê que muito já saiu da China, a China começou a ficar um país caro, muito das cadeias globais da força produtiva foi para Bangladesh e outros países menores da Ásia, e eles vão encarecendo na margem. Né? Então, essa questão do custo do trabalho vem pressionando as cadeias. Aumento de poder de barganha, a gente observa principalmente isso nas economias avançadas, Reino Unido, o caso clássico, mas a gente vê, inclusive, até nos Estados Unidos, como o caso da Amazon recentemente, da formação de sindicatos de trabalhadores da Amazon em resposta a diversas condutas da empresa, etc. Outro ponto que eu acho que é de interesse é de debater, dado o choque da pandemia, a gente viu que alguns setores eles foram muito mais expostos aos efeitos deletérios, assim por dizer, de risco, de contágio, etc., que são saúde e educação. E a gente viu uma recomposição, não só no Brasil, aqui no Brasil a gente teve a discussão do piso de enfermagem, etc., que encarecem também o custo de mão de obra em grandes setores, que são o setor não tradable. Né? Então, a gente tem um aumento real de custos que diretamente repassado para preço, sem muita suavização. Outro ponto é concentração de mercados. A gente teve uma sequência de eventos negativos, pensando no mundo, né? A gente vem numa esteira de 10 anos, que bateu uma crise financeira e depois bateu um Covid. Então, é de se esperar, apesar de não ter um dado muito sistematizado, mas já tem uma evidência na literatura econômica que já começa a existir, sim, um efeito de concentração de mercado, e por poder de mercado você tem uma certa rigidez na inflação, não que seja tudo, mas começa a virar um componente um pouco mais forte. Outras questões que vêm ganhando muita prominência, pautas ESG, pautas que são sustentavelmente, ambientalmente mais corretas, assim por dizer. Para dar 2 exemplos mais corriqueiros, só para tornar do anedótico um pouco mais genérico o argumento, você tem desde produção de ovos, que a gente sabe que é uma proteína mais acessível, menos danosa, então vem sendo, na verdade, uma produção de ovo vem crescendo consideravelmente, o Brasil é um dos grandes produtores, e vem tendo, concomitantemente a isso, a necessidade de você produzir ovos de forma mais soltas, né? Ou seja, isso vem a um custo, não é simples você fazer ovos orgânicos, vai envolver terra, vai envolver espaço, vai envolver ração de maior qualidade, etc. Então, isso é inflacionário no primeiro momento. Carros elétricos, os totens de carros elétricos, eles ainda são feitos de derivados de petróleo. Então, para você ter uma transição para carros elétricos e ter um grande suprimento de carros bem abastecidos, você vai precisar de petróleo. Então, existe um efeito inflacionário e sujeito a esses ciclos de preço de petróleo.
que eu vou falar um pouco mais adiante, que eu acho que tem um fator importante dessas políticas não padrões de afrouxamento monetário. E tendências seculares, e aqui o Brasil tem algumas questões mais específicas. Primeiro, classe média crescente no mundo, a gente sabe que isso vem aumentando a demanda por tipo de produtos que não eram demandados antes, proteínas principalmente. Envelhecimento e aumento da expectativa de vida são dois fatores importantes. A gente tem pessoas vivendo mais tempo, ou seja, uma mão de obra que ela não está na força de trabalho, ela consome, mas não produz, né, por mais tempo agora. Então, você tem um desbalanço de oferta e demanda mais sistêmico aqui. A mudança climática na Amazônia, que acho que é uma coisa importante nessas eleições, né, que está em jogo, é uma coisa que mudou o regime hídrico no Brasil. A gente viu não só a Amazônia, mas Centro-Oeste, expansão de fronteira agrícola, mudou o regime hídrico, principalmente na bacia do Sudeste, o que colabora para maiores choques e talvez até mais permanentes de preços de produtos agrícolas, só para dar um exemplo só. Como o Heron falou, essa questão os fatores geopolíticos mais recentes que a gente vê, existe uma tendência maior, até num ambiente mais polarizado e mais balcanizado, de a gente experimentar mais guerras, mais tensões políticas, mais desglobalização, num horizonte talvez até maior. Um exemplo recente, também já mencionado pelo Heron, a questão dos microchips. Acho que foi uma das maiores decisões que os Estados Unidos fez em tempos recentes, foi agora, dias atrás, de proibir todo e qualquer envolvimento de americanos com produção de chip externo. Então, isso envolve deslocamento de executivos que estão na China, executivos americanos que estão na China vão sair da China, um movimento, assim, nas cadeias muito maior do que a gente está conseguindo debater agora, dadas as questões internas do Brasil. E pandemias, né? A gente já tem evidências claras que pandemias talvez sejam mais corriqueiras daqui para frente. O que pode mitigar tudo isso é o aumento de produtividade, claramente, né? Como? Não sabemos. A gente sabe que existe um grande avanço, né, na indústria de biologia, indústria tecnológica. A gente teve vários exemplos recentes, mas mesmo os exemplos recentes, eles demoraram para se materializar. A gente tem Uber, tem bicicleta, etc., mas isso não foi uma coisa que entrou rápido e nem permanece rápido. Então, isso leva tempo. Então, essa é a primeira consideração. Passando para o segundo ponto, são os efeitos da inflação sobre a estabilidade fiscal de curto prazo, que impacta também a estabilidade financeira dos mercados. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem que, de forma quase que geral, a Covid aumentou a dívida bruta dos países, né, houve um aumento significativo da dívida. Os países estão mais alavancados, né, a dívida, não só do setor privado, mas a dívida pública aumentou. O que muda em relação ao passado recente, em 2007? Lá atrás, a gente tinha um aumento dos prêmios de risco, né, muito grande, um choque específico no setor financeiro, então teve um custo direto para refinanciamento, um custo mais alto. E a inflação mais baixa acabou não diminuindo o serviço da dívida e aumentando, reforçando esse canal de aversão a risco e criando problemas de refinanciamento. Hoje, ao contrário, a gente não vive essas características de 2007, da crise financeira dos Estados Unidos, mas o que a gente vive uma inflação muito alta no mundo inteiro. Isso faz com que o valor real da dívida caia. A gente sabe, né, que o crescimento nominal ele está acima do custo dos juros. Então, uma questão matemática da coisa, a gente tem uma estabilização, né? A dívida dos países subiu e já vem caindo automaticamente por inflação, ou seja, tem um efeito da inflação que vem ajudando o canal fiscal, e o canal fiscal, já puxando aqui mais para a questão do risco sistêmico que a gente vai vivendo globalmente, principalmente nos mercados desenvolvidos, ele está sendo uma fonte de calmaria. Ainda assim, isso não, assim, é uma situação que está para ser analisada melhor, porque a gente teve a experiência recente do Reino Unido com a proposta do mini-budget, eu já passo aqui para o próximo slide para falar disso, que foi basicamente uma proposta aí da Liz Truss, que inclusive fez com que ela caísse rapidamente, 44 dias, né,
recorde histórico, ou seja, você tem um programa de corte de impostos sem contrapartida de receitas, né? Isso cria um desconforto sobre a sustentabilidade da dívida soberana de um país desenvolvido como o Reino Unido. Então, você teve um aumento dramático aí, que desencadeou nos yields longos, aumentando, de novo, o custo de financiamento para o setor privado, etc. Então, já teve um efeito real na economia, até pelo canal de expectativa. Então, esse mau funcionamento já começa a criar um certo canal de instabilidade financeira. O Banco da Inglaterra, que estava num processo de desalavancagem, né, de redução do balanço, deu um cavalo de pau, já anunciou que não vai desalavancar, inclusive no horizonte de desalavancagem, eles vão seguir com o programa de compras dos guilds, né, os títulos britânicos, ou seja, isso é um indício que o QE, ele tem um jeito, até pelas economias estarem muito alavancadas agora, ele pode ser difícil de reverter, ele já está começando a se mostrar difícil de reverter. O próprio Reino Unido, Estados Unidos agora, ele tem vários red flags assim acontecendo, que isso talvez seja um fator aí que no próximo ano, eu diria, vai ser muito debatido, principalmente no mercado. Então, qual que é o problema atual, que é o último bullet, eu já vou para as considerações finais aqui, que os formuladores de política monetária, eles estão numa sinuca de bico, que é a seguinte, você tem uma inflação alta, ainda que muitos sejam bancos centrais com mandatos duplos, o principal mandato sempre é a inflação, então os bancos centrais, como o Heron mencionou, tem que levantar juros, para controlar a inflação, mas ao mesmo tempo eles têm que prover liquidez para estabilizar os mercados de títulos, ou seja, eles começam a passar mensagens absolutamente confusas para o mercado, e eles começam a levantar preocupações cada vez maior de que eles são um financiador do governo. É quase como uma discussão de quanto do fiscal acaba tumultuando a política monetária, né, da dominância fiscal, algo muito parecido com isso. Então, isso não apenas é uma complicação para a comunicação da política dos bancos centrais, que vão ter que ser bastante hábeis em tratar desses dois problemas de estabilidade do sistema financeiro, que é um dos grandes mandatos dos bancos centrais com a estabilidade de preços, mas também pode prolongar essa luta inflacionária, ou seja, levanta o juro, mas não levanta tanto, faz uma redução do QE, mas não faz tanto, vai ficar um cenário mais longo dessa forma, aparentemente, como o Heron mostrou, né, que o Fed Fund Rates não subiu tanto para conter a inflação, então talvez a gente vai ter um cenário aí permanentemente mais alto de inflação. E aí, juntando ao meu primeiro ponto que eu fiz sobre as questões transitórias, permanentes e duradouras, a gente vai passar um tempo com inflação por esses fatores transitórios e duradouros relativamente mais alto, enquanto o secular vai seguir puxando. A única dúvida é que tipo de ganho de produtividade a gente vai ter no meio do caminho. Acho que essa é a grande incógnita para saber o que vai acalmar a inflação nos próximos, sei lá, janela de 1, 5, 10 anos. Tá bom? Eu paro por aqui. Professor Campino, por favor. Eu tinha duas perguntas. Uma que sempre me incomodou muito, Heron, é o seguinte: você, inclusive, falou, né, que a inflação, parte dela, está ligada ao choque de oferta de produtos de alimentação e de petróleo. E, desde o tempo que eu estudava isso, eu disse, bom, quando a inflação é causada por choque de oferta, aumentar a taxa de juros não resolve o problema. Mas, no entanto, tudo se tem feito pensando no aumento da taxa de juros. Há algum tempo atrás, eu vi um artigo do Afonso Pastore no Estadão, que ele dizia, não, realmente essa inflação não é uma inflação de oferta, é de demanda e portanto, cabe o aumento na taxa de juros. Eu queria ouvir a sua opinião e a do Marcos. E a segunda questão, colocação que eu tinha, não é propriamente uma questão, mas agora as eleições nos Estados Unidos em novembro apontam para a vitória dos republicanos, tanto que teriam maioria tanto na Câmara como no Senado e, portanto, o Congresso
seria republicano e já um importante membro do Partido Republicano, que pode ser o presidente eventual da Câmara, disse que quer reduzir substancialmente o volume de recursos dado à Ucrânia na guerra, o que reduziria o impacto da guerra Ucrânia-Rússia. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre esses dois aspectos. Muito obrigado. A questão que eu achei interessante que você colocou é que o preço de um bem, ele acaba interferindo pelo método Laspert, ele acaba interferindo na inflação, aumentando o resultado. E vocês avançaram bem com a mudança da fórmula para evitar esse tipo de viés, que um preço, aumentando um preço, automaticamente a ponderação ficava acelerada e ele aumentava o resultado final da inflação. Eu achei interessante essa avaliação, essa mudança e modificação de formulação. E gostei também da sua colocação no seguinte sentido: hoje, com essa globalização, o grau de liberdade para a definição de políticas ficou muito prejudicado. A gente não tem muita margem para poder tomar providência em termos de políticas públicas em nível interno. Eu achei muito importante essa sua colocação, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo com o FED federal, o que está acontecendo com a União Europeia, o que está acontecendo com a crise no mundo. Quer dizer, então, essa sua apresentação deu uma colocação importante para a gente perceber que os graus de liberdade de uma política pública fica prejudicado. Heron, por favor, em seguida, o Marcos. Bom, Campino, tem uma questão que, sabe, o papel de expectativas e o próprio funcionamento da economia, nós temos os efeitos primários do choque e os efeitos secundários. A economia brasileira é uma economia muito indexada, ou seja, é uma indexação mandatória. Por exemplo, o salário mínimo é indexado, aumenta o salário mínimo naquela taxa e pronto. É diferente, por exemplo, da indexação de energia, esse tipo de coisa. Por quê? Cada empresa em cada região aumenta no seu devido tempo. E depois o que você vai pagar depende do consumo. No caso, por exemplo, do salário mínimo, subiu é aquele e pronto, né? Então, tudo isso, nesse sentido, é importante que o Banco Central ele seja cauteloso. É melhor errar por excesso do que errar por falta. Essa é a minha avaliação. Mas eu até acho que a atuação do Banco Central dos últimos, pelo menos nessa gestão, é uma boa. O Banco Central tem atuado convenientemente. Então tem essa questão que você mencionou e tem a questão do Wilson, né? Primeiro, hoje em dia, eu não sei, é uma percepção minha, eu não sou da área, esse tipo de coisa, mas a percepção minha é que não tem cabimento mais, digamos, uma macroeconomia do Estado Nacional. Isso já vem de longe, vem da teoria monetária do comércio internacional. Ou seja, hoje, cada país está limitado aos demais. Só nós atentarmos, por exemplo, os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, está com uma taxa de juros de 3, no limite lá de 3,75. A Europa não pode ficar com uma taxa muito baixa. A própria representante lá da União Europeia a esse respeito, né, ela já anunciou que já está defendendo o aumento da taxa de juros da Europa. E aqui é a mesma coisa no Brasil. Então a nossa taxa de juros aqui também depende da situação de fora, não só da nossa. É só lembrar que com essa nova taxa de juros americana, quanto está rendendo um título em dólares, né? Então, para fazer aí a avaliação. Outra questão, Wilson, de fato, você fez muito bem mencionar aí a questão da formação do índice, né? Nós somos sempre reconhecidos, seremos sempre reconhecidos ao Miguel, que começou isso. O próprio Pastore também teve uma participação, né? O Tiago, o Juarez, inclusive, meu orientador, então tenho um carinho especial por ele. Mas é isso, eu acho que até algo que a gente deve pensar, tá certo? Em preparar algo nos próximos anos, considerando que o índice começou em 1939, então um índice que já tem aí e é o primeiro índice, né, reconhecido no Brasil internacionalmente.
né? Era o índice que a OIT, tá certo? A antiga OIT, não havia nem OIT ainda. A predecessora da OIT, ela considerou como índice de inflação no Brasil. E você frisou essa questão, evidentemente, nenhum país hoje, a não ser, é claro, a China ainda tem condições de fazer algo à parte, mas se nós estamos numa área, tá certo? De certa forma, uma área de influência mais direta do dólar, nós temos que considerar aí que se passa na política monetária americana, quer dizer, ela acaba condicionando, de certa forma, o que se passa aqui. Marcos, por favor. Vou só adicionar marginalmente aqui o que o Heron já falou sobre essa questão ele falou dos salários, né? A gente já sabe, né? A economia brasileira ainda é muito indexada. A gente ainda tem muitas instituições que pressionam os salários nominais, FGTS é uma, possivelmente, etc. Reforma trabalhista veio, talvez, para ajudar um pouco nisso. Mais as considerações do lado da oferta, talvez, que eu adicionaria sobre essa questão dos que, no final das contas, são os fatores fundamentais da produtividade total de fatores, né? Então, o que a gente tem assim, um crescimento potencial muito baixo. A gente tem um potencial aí, chuto que na casa de algo entre 0,5% e 1%, se muito. A gente teve um episódio recente de 2 anos seguidos de contração de PIB, né, no final da Dilma, né, um pouco antes de Dilma impeachment, a gente teve contração de 2 anos de quase 3,5% do PIB e os núcleos de inflação ficaram rodando em torno de 2,5%. Então, assim, existe uma pressão inflacionária muito grande no Brasil, né, e acho que é muito desse desbalanço. A gente tem questões do lado da oferta, né, educação, etc., questões fundamentais, que não aumentam a produtividade do trabalho, e o custo do trabalho ele sempre pressiona, então tem sempre esse descompasso, né? Então essa é a questão. E sobre a atuação do Banco Central, a única impressão que eu adicionaria é que, apesar de ser um Banco Central aí que tem competência e credibilidade ancorada no mercado, eu acho que na minha opinião, posso estar discordando um pouquinho, acho que é um Banco Central que causa, por vezes, um pouco de ruído de comunicação. É um Banco Central que, muitas e vindas nos documentos, né, nos statements e depois nos relatórios, vem com um documento mais dovish, depois fica hawkish, né, ou vice-versa. E também, pelo menos para o meu paladar e do meu entendimento da mecânica de condução de política monetária, eu acho que não é muito adequado muitas reuniões com o mercado, principalmente reuniões fechadas. Isso é uma coisa que me desagrada na condução atual, pelo menos no Banco Central do Brasil, né? Pensando na consolidação do sistema de expectativas de inflação, que a gente está vivendo aí 20 anos dele, eu acho que seria importante aparar algumas coisinhas, tá? São essas considerações só que eu queria fazer. André, por favor. Tanto que eu não teria nenhuma pergunta específica sobre isso. Mas a minha pergunta, na verdade, se refere a um comentário que o Heron colocou na sua exposição, dizendo que o candidato da oposição na eleição presidencial é o favorito, ou como deve ser eleito. Eu acredito que, nesse sentido, você está confiando nas pesquisas. E é algo que, desde o primeiro turno, o equívoco geral que houve, a divergência geral que houve nas pesquisas, é algo que me tem preocupado. Eu peço licença ao Hélio aí para jogar esse problema aí, né? Aproveitar que estão reunidos vários especialistas em estatística e amostragem. O que é que aconteceu? Pode-se confiar nesses institutos? Me parece que você está confiando, falando que o favorito é o candidato à oposição. O que foi que aconteceu? Você mantém realmente a crença nesses institutos? O que houve errado? A amostragem errada? Não computaram a abstenção, não computaram um monte de pessoa que não quer responder. Será que isso não estabelece algum viés nessas pesquisas e que poderiam, eventualmente, ser corrigidas e que não estão? Eu sei que é algo meio provocativo, fora do campo, mas eu acho que eu quero aproveitar essa presença, já que não existem outras perguntas assim tão interessadas na inflação, para ver a opinião não apenas do Heron, mas eventualmente de outros colegas
estatísticas interessados em pesquisa que estão aí reunidos. Eu li o material, como coordenador, eu recebo material com mais tempo, então tenho um pouquinho de tempo de digerir o material que foi apresentado. E eu não posso deixar de falar, respeitando a geração a que eu pertenço, que tem vários aqui, que a gente lembra da crise dos anos 80, crise de petróleo, com o Volcker subindo a taxa de juros dramaticamente, que nos levou a quebrar, uma crise de endividamento e coisas dessa ordem. Às vezes eu vejo semelhanças, mas parece que a taxa de juros hoje é mais civilizada do que naquela época. Eu tenho a impressão que chegou lá nos 20%, coisas desse tipo. Será que as crises são assemelhadas? Claro que muita coisa mudou, mas é petróleo novamente e seus desdobramentos. Então, eu gostaria de um comentário de vocês em relação aos dois períodos. E passo a palavra para o Enio. Por favor, Enio. Minha pergunta tem um pouco de semelhança com a do Hélio. A gente vê a inflação hoje, tem esse quê de globalização, né, na inflação. A nossa inflação aqui hoje não está muito diferente da inflação que a gente vê nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, etc. Tem diferenças ali, pontuais, etc., mas no mesmo nível. Só que a reação de política monetária é muito diferente. Se a gente olhar a regra de Taylor, e a gente aqui está tentando respeitar, né, as metas de inflação, etc., o nosso Banco Central brasileiro está fazendo a lição de casa como deveria fazer, né? 13,75 de taxa básica. Se a gente olhar os Estados Unidos, são 10 pontos percentuais a menos. Europa até um pouquinho menos, quer dizer, o resto do mundo que tem um padrão de inflação hoje, que tem suas fontes semelhantes às nossas, né, com os problemas de logística, de petróleo, pandemia, tudo isso que foi falado aqui, eles têm reagido com uma política monetária, como o Hélio bem apontou aqui, muito mais suavemente do que o nosso Banco Central. Então, a pergunta que eu coloco é: o que justifica essa diferença da ordem aí de 10 pontos percentuais de reação de política monetária do Brasil e do resto do mundo? Vamos lá, Heron. Depois o Marcos. Primeiro, com relação a atender, primeiro agradecer ao André pela pergunta. E as pesquisas eleitorais, elas são feitas no momento que precede a eleição, e evidentemente muitos eleitores decidem em quem votar mais próximo à eleição, mais em cima da hora, às vezes, né? Então isso afeta principalmente para essas eleições que não são as candidaturas que não são as principais. Mas o diagnóstico do que aconteceu, o melhor diagnóstico, eu conversando com um cientista político e até da FIP, aí, Humberto Dantas, né, que trabalha na FIP também, faz alguma coisa na FIP, ele me relatou o seguinte, que pesquisas a partir dos microdados da eleição mostraram que em regiões em que o Lula ganhou a eleição, houve mais abstenção do que em regiões em que o Bolsonaro ganhou a eleição, né? Por várias razões. Como é o eleitorado mais pobre, tem dificuldade. A mãe não tem onde deixar o filho para votar, tá certo? Tem que cuidar do idoso, não tem o transporte. Então, isso tudo acabou afetando. E tem os erros de pesquisa. Evidentemente, tem um erro amostral. Eu acho que... E parece que eles fizeram isso dessa feita, né? Estão aumentando o tamanho das amostras. Um problema de representatividade, porque não se tem dados de censo mais recentes para justamente embasar, tá certo, o plano amostral. Então, tudo isso afeta. E tem problemas também de coleta, né? Ou seja, de como chegar ao eleitor, ao efeito das mídias sociais, né? Até o caso de eleitor que se recusa, né, entrevistado que se recusa a falar.
ou que mente durante a fala, induzido justamente por esse movimento de polarização das redes sociais. Então, são muitos fatores de risco. Agora, o que acontece é a história das pesquisas. As pesquisas estão mostrando praticamente o mesmo quadro da eleição, o que é muito razoável, porque, com relação a presidente, existe de certa forma, uma consolidação, tá? As pessoas já têm pré-definido isso. Então, eu acho muito pouco provável que se tenha aí um susto, tá certo, nessa eleição. Tem uma outra questão que você me perguntou, né, sobre a questão da crise do petróleo e a crise atual. Tem semelhanças, né? Mas aquela história, né, do Marx lá, que a história só se repete como farsa, né? A comparação lá do Napoleão com o Luiz Napoleão na França, ou seja, tem muita diferença. Nós não tínhamos naquela época uma economia como a chinesa com o peso que tem, né? Não havia algo como União Europeia, quer dizer, com uma área monetária que nós temos hoje. Então, houve uma mudança tecnológica muito grande, tá certo? Há a possibilidade hoje de você ter substitutos, aumentando muito o investimento em energia solar, esse tipo de coisa, em energia eólica. Então, isso tudo quer dizer o seguinte: tem semelhança, porque foi praticamente um choque de petróleo e um choque de alimentos, um choque por uma causa muito específica. Lá foi por conta da guerra de Yom Kippur, o primeiro, o segundo foi pela Revolução do Irã, e agora nós estamos com choque por conta da beligerância na Ucrânia. Mas tem muita diferença. O estado das artes na economia, a situação da economia mundial, isso é bem diferente do que era Então, não sei se eu respondi, mas essa é a minha avaliação. Outra coisa é a questão que o Enio levantou, que também me chama a atenção, é a diferença de taxas, né? Se nós consideramos que a taxa de juros nos Estados Unidos ela está muito aquém da inflação, né? Muito abaixo da inflação americana. A da Europa nem se fala. A da Europa está uma diferença de 8, 9 pontos. E a nossa já está acima da inflação passada, com previsão de ficar acima da inflação daqui no horizonte de tempo, no ano, 18 meses, né? Então, isso tudo indica que o Banco Central, por isso que eu elogiei até o Banco Central, porque ele começou antes, pela nossa história, ele decidiu começar o processo antes. Isso também chama atenção. Tem a questão que eu frisei também, que nós vamos estar em meados do ano que vem, se as previsões estiverem corretas, com uma taxa de inflação inferior a 3 e com uma taxa de juros de quase 14. Então, isso vai causar alguma turbulência. Em favor do Banco Central, o que eu tenho a dizer, o que eu já disse, reafirmar o que eu já disse. É melhor errar nessas circunstâncias por excesso, porque eu coloquei que o Banco Central está cavaleiro da situação. É melhor errar por uma política monetária inicialmente mais agressiva, né, do que errar por uma política mais leniente. A política mais leniente tem, aí o Marx pode falar sobre isso melhor que eu, a política monetária mais leniente ela tem consequências mais sérias à frente. E vai trazer mais dólar, isso vai trazer mais dólar para a nossa economia. Aí entra uma outra questão também, que não é a questão que o Marx frisou aí muito bem, que é a questão dessa pauta de meio ambiente, esse tipo de coisa, né? E nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro para atrair investimento, né? A gente tem sol, tem vento, e aliás, sol e vento em região pobre. Você pode melhorar muito o cenário em algumas regiões do país. Marcos, por favor. Vou pela ordem que elas foram colocadas, tá? Então, André perguntou dos institutos. Eu vejo da seguinte forma, André, a gente tem um histórico grande acumulado da eficiência das instituições ao longo das eleições. E o meu entendimento é que elas costumeiramente acertavam, sempre acertavam. O que a gente viu num tempo mais recente? Acho que como o primeiro aspecto que o Heron mencionou, a questão de amostragem, que eu acho que é um primeiro problema que começou a pintar agora, e não é muito claro se é um problema de
de amostragem, de reponderação da amostra. Eu acho que os institutos estão precisando captar um pouco melhor essa questão. Mas eu acho que, primeiro, o histórico é positivo. Ao longo do tempo, tiveram novos entrantes, o mercado está mais competitivo. E agora, por exemplo, no segundo turno, que as pesquisas costumam ser um pouquinho mais acertadas, né, elas têm erros estatísticos menores, todas elas estão mais ou menos confluindo, né? Então, a gente vai ver agora, de novo, no segundo turno. Um outro aspecto, que é muito similar com o resto do mundo, é sobre esse efeito da ultradireita, da nova ultradireita, que é um novo processo, para além da questão estatística, de amostragem, de reponderação, tem um efeito comportamental de resposta de pesquisas que precisa ser melhor entendido também pelos institutos, porque não só o Brasil errou, mas tiveram vários outros países que, em tempos recentes, erraram no primeiro turno das eleições. Então, por que será que é isso? Por que as pessoas estão, talvez, evitando responder, né? Você tem que ver o attrition, né? Quantas elas estão negando responder, e etc., né? Ou ver os erros, se eles são localizados, se foi em partes que são mais consideradas swing states, né? Ou swing municípios. Então, acho que é algo a ser entendido, mas eu acho que criar uma descrença sobre institutos é algo temerário. Acho que isso, no meu entendimento, é uma estratégia da ultradireita de minar a confiança de instituições. E uma das instituições não só a imprensa, mas ou a urna eletrônica, ou agora as pesquisas eleitorais. Esse é o meu primeiro entendimento. Com relação à pergunta do Hélio, assim, isso mostra, esses dois períodos que você perguntou, mostra que, assim, a gente ainda é muito dependente de petróleo, e que essas pautas ESG que eu estava até falando agora há pouco, elas vão ter dificuldades de ser implementadas. Então, assim, a gente tem, com a diferença de lá para cá, entendo, tem uma menor dependência dessas fontes fósseis, mas, ao mesmo tempo, você tem uma economia mais globalizada, ainda que numa janela de desglobalização pequena, mas muito mais globalizada do que antes. Então, os choques, talvez, eles permeiam nessa rede econômica aí com mais facilidade. Tem alguns movimentos muito interessantes no curto prazo, que a gente está pagando um custo alto, mas vai potencialmente trazer um benefício no médio e longo prazo, que é a própria Alemanha se desvencilhando da Rússia. A Alemanha, assim, falando em português, claro, foi para as cabeças, falou, corta com a Rússia, assumiu o custo econômico, o custo inflacionário, mas que, no longo prazo, talvez fique menos suscetível a solavancos políticos, geopolíticos, etc., né, na Europa. Então, acho que esse é um ponto também a ser pensado. E, por fim, com relação à pergunta do Enio, eu acho que a inflação no Brasil ela é ainda maior, né? A gente teve a seguinte situação, claro que no nível as inflações são historicamente menores, mas ainda assim o Brasil ele não só tem uma inflação maior, como ele tem uma intervenção em preços maior. A gente teve recentemente o episódio da Petrobras, do cap de 17% do ICMS, então tiveram políticas nada ortodoxas, assim por dizer, de intervenção no preço, com fins absolutamente claros do porquê foi feito, que trouxeram a inflação para baixo matematicamente. A questão é, como é que, pelo canal da expectativa, isso vai ser entendido, né? Porque isso tem um benefício no curto prazo, vai ter, pensando aí no canal da expectativa, já se entende que em algum momento vai ter um retorno dessas políticas, possivelmente. Então, assim, o benefício dessas intervenções não são nada claro, né? Eles agridem o canal das expectativas. Outro ponto que ajuda a entender um pouco a questão da inflação no Brasil é que o câmbio real brasileiro ele está bem mais alto do que os pares comparados com o começo da pandemia. Então, quando bateu a pandemia, claro, você tem uma depreciação brutal, você tem uma aversão a risco, você tem uma corrida direta para países maduros, etc. Então, todo o fluxo migrou, então você tem um efeito relativamente forte de desvalorização real, né? Estou falando do câmbio real, não do nominal.
E muitos países latino-americanos, os pares brasileiros, já teve uma apreciação, já teve um retorno quase que para o mesmo nível, se já não está no mesmo nível. Peru, Colômbia, você pode pegar vários outros países, né? Chile, Argentina é difícil dizer, né, por conta da inflação, etc., mas, ou seja, o câmbio brasileiro, ele está bastante pressionado, né? O canal de competitividade, ele é ruim, então ele adiciona a inflação, tá, no Brasil. E também mostra que tem um canal idiosincrático, tem algo particular acontecendo no Brasil. E o último fim, com relação à função de reação, né, que o Enio comentou, né, da regra de Taylor, etc., acho que o Banco Central foi muito rápido, foi muito capaz, assim, de entender a situação e de agir prontamente. Acho que, para além da capacidade técnica do Banco Central, claro, acho que tem a questão de um passado recente dele ter sido, entre aspas, acusado pelo mercado de ter errado a mão lá atrás, né? Quando bateu a pandemia, a gente entrou no ciclo de easing, de cortes, o Banco Central foi até 2% e muito foi questionado, se aquele era o lower bound, né, na época, né, o verdadeiro lower bound do Brasil. Eu não acredito na hipótese de erro do Banco Central de conduta de política monetária. Eu acho que num ambiente de ultra incerteza, acho que o Banco Central fez o que tinha que fazer, fez rápido, e acho que agora, acho que ele preferiu começar antes o ciclo, ele entendeu, acho que o momento era de começar antes, mais gradual, e agora ele vai tentar uma estratégia de manter nesse 13,75 a perder de vista aí por hora, né, até a coisa se ancorar de novo, expectativas, e a inflação corrente também baixar. É isso que eu tinha para falar. Obrigado, gente. Zé Paulo. Com relação à questão das pesquisas, ignoram que a pesquisa induz as pessoas, e isso está provado cientificamente. E segundo, se ela associar a uma imprensa engajada e a um Supremo engajado, ela muda a eleição, sim. E posso dizer com tranquilidade, não vou votar em nenhum desses dois. Obrigado, Zé Paulo. Eu queria agradecer novamente ao Heron e ao Marcos. Eu realmente fico orgulhoso dos colegas do departamento pela qualidade das apreciações. Obrigado.